Bom dia, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Glória a Deus. Bom dia, meu povo. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco nesta manhã abençoada de terça-feira. Esta manhã que o Senhor preparou para nós. Que nós venhamos regozijar no Senhor e na força do seu poder. Amém? Que hoje o Espírito Santo esteja conosco, nos direcionando em tudo que nós estamos fazendo e vamos fazer. Nesta manhã eu já quero agradecer, mais uma manhã agradecendo ao Senhor pela noite de sono, agradecendo ao Senhor por este novo amanhecer, pelo dom da vida, o ar que nós respiramos. Obrigado, Pai. Obrigado, e que nesta manhã eu quero consagrar as nossas vidas ao Senhor. Que nós venhamos ter um dia de bênção, um dia de paz, um dia na presença do Senhor. Ele é aquele que opera sinais, prodígios e maravilhas. Louvado seja Deus. Aleluia. Hoje o nosso pãozinho diário se encontra no livro de João, Evangelho de João. O capítulo é o 6, capítulo 6, os versículos do 5 ao 13. Essa passagem vai nos falar acerca da multiplicação dos pães. Aleluia. Glória a Deus. João 6, do 5 ao 13. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: de onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhes dizendo: 200 dinheiro de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em um número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos lhes estavam assentados igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: escolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolham-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobejaram aos que havia comido. Louvado seja Deus. Que Jesus incrível é esse. Pegar 2 pães, 5 pães e só 2 peixinhos e multiplicar para mais de 5.000 pessoas. Porque esses 5.000 está fora mulheres e crianças. Então, fazendo uma média aí de mais de 10.000 pessoas. A multiplicação fala de 5.000. E é esse Jesus que nós temos que acreditar, que ele ainda opera milagres. Ele não mudou, ele é o mesmo. Né? Esse trecho ele descreve, né, sobre a multiplicação dos pães e os peixes, onde Jesus ele alimenta a multidão de mais de 5.000 pessoas, apenas 5 pães e 2 peixinhos. O texto ele destaca a incredulidade dos discípulos diante da situação e a
a capacidade de Jesus em suprir as necessidades do povo, mostrando sua natureza divina e o seu poder de prover, porque ele é provedor. Jesus, ele é provedor. Ele vai prover na minha vida e na tua vida. Louvado seja Deus. Tome posse, porque esta palavra é a palavra da multiplicação. Deus, ele multiplica. Ele vai visitar a tua necessidade nesta manhã, neste dia, neste momento. Você que vai ouvir esta palavra, creia tão somente. Eu já libero essa palavra profética, que o Senhor vai multiplicar tudo em sua vida, aquilo que está faltando, aquilo que é o bom para você. Ele não vai multiplicar coisas ruins, não. E o que está ruim vai ficar bom, e o que está bom vai ficar melhor. Louvado seja Deus. Se está faltando tudo, creia que Ele é o provedor. Ele vai multiplicar tudo que estiver faltando para a tua vida. Louvado seja Deus. Pegar algo usado ou sujo e dar-lhes nova vida é um dos traços mais amorosos do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi assim que, após ele ter alimentado uma multidão de 5.000 pessoas, com 5 pãezinhos de cevada e 2 peixes, ele disse aos seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Em nossa vida, quando nos sentimos gastos, Deus não nos vê como refúgio, mas como seus milagres. Nunca somos descartáveis a seus olhos e temos um potencial divino para sermos úteis no seu reino. Louvado seja Deus. Não se sinta inútil, se sinta útil ao reino de Deus, porque tem lugar para todos. Aleluia. E Jesus, ele não descarta ninguém. Nós não somos descartáveis. Às vezes somos descartados pelo ser humano, mas ele nunca descarta ninguém. Quando nós confiamos no Senhor e na força do seu poder, ele sempre cria um meio, uma situação para nos abençoar, para nos dar a vitória que nós precisamos. Faça uma mudança, você, dentro de você. Acredite que é hora de vencer. Acredite, faça a sua parte. Eu sempre falo que nós temos que fazer a nossa parte, não esperar só por Jesus. Aleluia. Mas quando Jesus, ele quer operar um milagre, ele não depende de se você acredita ou não. Às vezes você até acredita, mas tem pessoas que estão ao seu redor duvidando do teu potencial, duvidando do que Deus pode fazer na tua vida. Às vezes, quando a pessoa tem fé e sonha alto e acredita que vai conseguir algo, as pessoas em redor às vezes criticam. Mas como ela vai conseguir, ele vai conseguir, se ele não tem dinheiro, se ele não tem isso, se não tem aquilo? Porque o homem é limitado. Nós somos limitados. Nós acreditamos naquilo que nós estamos vendo. É de nós, é da nossa natureza humana acreditar só naquilo que nós estamos vendo. Mas quando nós olhamos a aparência, Deus já vem ver o nosso interior. Ele nos vê e nos conhece por dentro e por fora. E quando ele quer agir, ninguém pode impedir. Até a dúvida não impede. Porque aqui, se Jesus fosse olhar para a dúvida dos discípulos, ele não tinha alimentado aquela multidão, porque eles estavam duvidando. Mas, quando nós não acreditamos mais, quando diz não tem mais jeito, é aí que ele entra com a solução. Aleluia. Logo todos aqueles que estão em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Aleluia. O que nos renova? Cristo em nós. Às vezes olhamos
né? As pessoas têm tendência de olhar para aquele que está lá no lamaçal do pecado. Muitas das vezes está na prostituição, está nos vícios, está praticando tudo aquilo que afasta o Espírito Santo. E quando esta pessoa, Deus pega e faz nova criatura, dá um banho de misericórdia, quantas pessoas falam, eu conto os dias, aquele não vai ficar, aquele ali não, é só fogo de palha. Mas esquece que Deus tem poder para fazer muito mais, além daquilo que nós esperamos e imaginamos. Deus, ele tem poder para transformar o mais vil pecador da face da terra. Quem é o homem diante de Deus? Nada. Nós não somos nada diante de Deus. Somos pó e cinza. Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Saibas que Deus pode operar o milagre que você precisa para hoje, para esses dias. Tome posse dessa multiplicação. Deus é aquele que multiplica tudo. Aleluia! Nenhum outro milagre realizado por Jesus foi testemunho por tantas pessoas como a da multiplicação dos pães na Galileia. Aleluia! Deixa eu ver quantos minutos tem aqui. Aleluia! Que às vezes eu me empolgo tanto, Jesus. Eu quero falar tanto da palavra. O fato de que este é o único milagre relatado nos 4 evangelhos, esta é a sua importância, o impacto que ele causou em seus discípulos, né? Então Jesus ali causou impacto aos discípulos que ficaram sem entender nada. Porque, como eu já falei, milagre não se explica, milagre se vive. Você vai viver o milagre, o extraordinário de Deus sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Por acaso você já teve a curiosidade de saber quantos pães foram produzidos por Jesus naquele dia? Será que é possível fazer um cálculo aproximado desse pão? Vamos começar considerando que havia quase 5.000 homens presentes, sem contar mulheres e crianças. O texto original indica isto, pois a palavra andres indica pessoas do sexo masculino. Este número poderia facilmente chegar então a 10.000 pessoas. Aleluia! Precisamos considerar também que depois de comer, ninguém saiu dali com vontade de comer mais, mesmo que todos tivessem sentido muita fome, pois havia passado o dia inteiro com Jesus e a noite já estava se aproximando. Aleluia! E olha que o Espírito Santo me traz agora a memória. Aqui fala que o povo estava, aquela multidão estava com Jesus durante o dia todo. E o que o Senhor fala para mim e para ti nesta manhã? Que aquele que está com ele, ele não despede de mãos vazias. Aquele que está envolvido com a obra, aquele que está com compromisso com a palavra do Senhor, ele não despede de mãos vazias. Ele não despede ninguém com fome. Ele vai prover. Como ontem foi dito, no pão diário de ontem, que ele proveu ali o povo que estava andando, né, sendo perseguido pelos egípcios. Deus proveu abrindo o mar vermelho para dar livramento ao seu povo. E aqui ele multiplicou pão e peixe para alimentar a multidão. Aleluia! Você não é só mais um no meio da multidão. Você é uma peça fundamental no reino de Deus. Eu e você somos joias preciosas. Deus, ele supre as nossas necessidades. Aleluia! Saibas que Deus não vai te deixar de mão vazia, sem salário.
Os céus não devem nada para ninguém. Se cada pessoa comesse apenas 250 gramas de pão, Jesus teria produzido 2,5 toneladas de pão, só de pão. Fora os peixes. Este milagre calou aqueles que duvidavam da origem divina de Jesus, pois não podia explicá-los, porque milagre não se explica. Louvado seja Deus! Por meio deste milagre, Jesus estava procurando ensinar aos seus seguidores alguma lição espirituais importantes. Ele queria chamar a atenção para o fato de que é pelo poder de Deus que todas as necessidades humanas são supridas. Queria ensinar que Deus é poderoso para fazer por nós tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Louvado seja Deus. Então, é esse Deus que nós servimos, que nós adoramos e que nós esperamos. Creia no milagre hoje para a tua vida. Creia na abundância de Deus. Você que tomava emprestado, vai ter para emprestar, vai ter para dar, vai ter para ajudar. Eu profetizo sobre a nossa vida hoje as bênçãos do Senhor, que enriquece e que não acrescenta dores. Profetize na tua vida a multiplicação do Pai, o Pai das luzes, o Pai que não deixa o seu filho com fome. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a tua vida, tua casa, tua família e toda a tua parentela, no nome de Jesus. Fiquem todos na paz.